Simbora estudar! Nós vamos ver agora o poema de Gregório de Matos, né? Epílogos. É aquele poema que começa, né? Que falta nesta cidade, é verdade. Tá? E você vai encontrar alguns livros, né? Como Epílogos e outros, né? Com a primeira, né? O primeiro verso ali colocado. Precisamos falar um pouquinho antes sobre esse personagem, né, o Gregório de Matos, conhecido como o Boca do Inferno. Então, Gregório, Boca de Inferno, né, por ter uma língua afiada, por ter, né, essa questão dos seus poemas terem essa linguagem bastante afiada. Gregório escreveu, né, três tipos de poemas, basicamente, tá? Poemas líricos, satíricos e religiosos. Então, com a temática religiosa, os poemas, né, com essa temática lírica, né, falando sobre sentimentos, e os poemas satíricos, quando ele vai, né, satirizar algo, alguma instituição, a própria cidade, a sociedade, ou alguma pessoa específica. No caso deste poema, que é um poema satírico, nós já vamos ver daqui a pouquinho. Gregório viveu no século XVII, 1600 e pouco, não me recordo agora exatamente a data. Se eu não me engano, ele morreu em 1696. Chegou a ser proibido de ficar na Bahia, ele vai morar em Recife, tá? Então ele não pode pôr os pés na Bahia, né? Na época chamavam de Bahia, não chamava de Salvador. A cidade ele chamava de Bahia, devido à Bahia ali de Todos os Santos. É o primeiro grande poeta brasileiro, nascido em solo brasileiro. Embora fosse considerado português, porque o Brasil não era um país livre, então, né, era considerado português, mas é o nosso primeiro grande poeta aqui do Brasil. Embora alguns digam, né, que a poesia dele tem muito de plágio, mas foi um grande poeta, foi um grande poeta. Não vou me estender muito aqui sobre o Gregório, mas é sempre importante falar um pouquinho sobre ele. Características principais aqui do Barroco. Né? O Gregório de Matos pertence ao Barroco, que é o primeiro grande movimento, né, que acontece no Brasil realmente. Tá? Os dois grandes nomes são ele e o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira mais em prosa e ele, né, em verso. Ele escreveu muitos poemas. O Padre Antônio Vieira escreveu muitos sermões, não só sermões, mas principalmente os sermões que são muito conhecidos, e os dois conviveram, né? Os dois são, né, foram contemporâneos, viveram na mesma época, e os dois conviveram, se conheciam na mesma época ali em Salvador, na Bahia. Então, algumas características ali do barroco, o dualismo, né, essa questão da dúvida ali, né, o sagrado, entre o sagrado e o profano, né, o antropocentrismo e o teocentrismo, né, Deus no centro do mundo, o homem no centro do mundo, o corpo e a alma, né, o que eu devo fazer aqui na Terra, aproveitar a vida aqui na Terra, gozar dos prazeres da Terra, ou, né, conquistar o meu mundo, né, eterno ali, a minha alma, né, vai para um lugar eterno. Eterno? Eu falei eterno? Eterno. Aqui no Gregório, muito comum, o cultismo, que é o jogo de palavras. Né? Ele trabalha as palavras, às vezes o texto fica bastante até rebuscado, né? Um texto muito difícil, tem muitas inversões, né? Muitas inversões sintáticas, né? Acontecendo, então o texto acaba muitas vezes, né? Esse poema que nós vamos ver, ele é bastante, né? Ele é um exemplo bem clássico de cultismo. Ele, né, trabalha muito bem essa questão das palavras colocadas ali dentro do poema. O conceptismo também é uma característica, mas o conceptismo está mais na obra do Antônio Vieira. Embora o Gregório também trabalhe esse conceptismo, que é o jogo de ideias. Por que o Antônio Vieira? Porque ele vai, né, fazendo os seus sermões e ele vai, na argumentação ali, vai levando você a concordar com ele. O Gregório também faz muito isso em vários poemas, inclusive nesse poema também há isso. E a presença de antíteses como uma das principais figuras de linguagem, né, que nós temos ali
os opostos, né? Falar sobre céu e inferno, né? Homem e mulher, branco, preto, e presença também de paradoxos, né? Paradoxos são ideias usadas em sentido oposto, mas que elas não podem acontecer, por isso é diferente de antítese. Antítese a gente tem lá, né, por exemplo, homem, né, inventando uma antítese aqui agora, o homem dorme, a mulher acorda, o céu é branco, o inferno é, tá? Entendeu? O inferno é sem claridade, o inferno é sem luz, né? No céu há luz. Então, coisas assim. Já no paradoxo, né, nós temos assim, por exemplo, aquela coisa do impossível, né? Dormir acordado, né? Ah, um exemplo bem legal de paradoxo nós temos lá no Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, como que dói e não se sente, tá? Então, é mais ou menos isso. Bom, essas são algumas das características do barroco, então vamos lá ao poema, vamos à análise do poema. Esse é um poema bastante conhecido, já analisei várias vezes, estou fazendo ele separado agora, mas já analisei outras vezes né, para vestibulares aí, específicos, quando tinha mais de uma obra. Que falta nessa cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais do que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então observa que nós temos aqui uma pergunta e uma resposta. E a resposta ela vai concordar. Olha, eu pensando, né, em língua portuguesa. Ela vai rimar aqui, né? Língua portuguesa quer dizer não em literatura. Ela vai rimar, tá? Cidade, verdade, desonra, honra, põe vergonha, tá? Então essa é uma bela construção e essas três palavras elas voltam aqui no final, tá? Então sempre isso vai acontecer. E aí já deu para ver que ele vai criticar a cidade, né? Que falta nessa cidade. Aqui nós temos como se fosse um resumo, tá? Né? O que falta na cidade? Verdade, honra, vergonha. Quem apôs nesse socrócio, negócio, quem causa tal perdição, ambição, e o maior desta loucura, usura. Então observa que tem toda uma lógica, não são palavras jogadas, né? Quem apôs nesse socrócio, negócio, é um negócio. Quem causa tal perdição, ambição, é a ambição que causa tal perdição. E o maior desta loucura, usura. Então, né, ali ter lucros, né, excessivos. Tá? Notável desventura de um povo nesse sandeu, que não sabe que o perdeu, negócio, ambição, usura. Quais são seus doces objetos pretos? Aqui tem meio que uma licença, né? Não é uma rima, né, tão perfeita, tá? Quem são seus doces objetos pretos? Tem outros bem mais maciços, mestiços. Quais desses lhes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo a gente asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. Observa que a palavra demo aparece aqui, já apareceu anteriormente, né? Então, colocando essa questão do diabo ali na cidade. E aqui colocando também, né, os doces objetos, os pretos, bens mais maciços, mestiços, né? Quem desses são mais gratos? Mulatos, porque mulatos são filhos dos pretos com os brancos, e muitas vezes esses mulatos são os filhos do Senhor. Por isso é colocado dessa forma. Quem faz os círios mesquinhos, meirinhos, quem faz as farinhas tardas, guardas, quem as tem nos aposentos, sargentos. Perceba que aqui ele coloca, né, mais numa questão ali, como se fosse militar. Tá? Então, está em todo lugar essa forma de viver ali, procurando sempre uma forma errada. Os círios lá vêm aos centos e a terra fica esfaimada, porque os vãos atravessando, meirinhos, guardas, sargentos. Eu não falei anteriormente, mas também nós temos aqui, ó, 3 versos e sempre 4 versos. Lembrando que seriam 3 versos, porque nós retiramos daqui e colocamos aqui esse verso que termina, né? Meirinhos, guardas, sargentos, formam um verso aqui. Então seria 3, 3, e a repetição aqui, que seria o quarto verso aqui, seria o quarto verso aqui. Muito interessante isso. Tem algo que eu não falei ainda. Observa aqui, tá?
Quem faz os círios mesqui, 7 sílabas poéticas. Quem faz as farinhas tardas, 7 sílabas poéticas. Quem as tem nos aposentos, 7. Os círios lá vêm aos 107. E a terra fiques fai man, 7. Então percebam que aqui, tá? Aqui são 7 sílabas poéticas. Então nós temos o que aqui? Um poema em redondilha maior. E, né, aqui ele vai formar 7 também aqui, tá? Isso é muito legal, gente. Muito, muito bem trabalhado isso. Continuando. E que justiça a resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha de Deus o que custa, o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda vendida injusta. Que anda a justiça na praça, bastarda vendida injusta. Muito bom. Que vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha. Sazonhada, caramunha, enfim que na Santa Sé o que se pratica é simonia, inveja, unha. Nem a igreja escapa, né? Que nós temos a igreja com a questão da simonia, né? Que é a venda de objetos, né? De símbolos sagrados, obter lucro através da fé das pessoas, né? Utilizar da má fé para a fé das pessoas, para ter lucro com isso. Continuando, nós vamos aqui, né, aos últimos versos do poema. E nos frades, amanqueiras, freiras, em que se ocupam os serões, sermões, não se ocupam em disputas, putas. Então perceba como é forte a linguagem dele. Com palavras dissolutas me concluís na verdade que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Cara, que forte isso! As lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas, né? Então, ou seja, tá? A gente não precisa nem comentar muito, né? É fácil de compreender esse poema. O açúcar já se acabou, baixou. E o dinheiro se extinguiu, sumiu. Logo já convalesceu, morreu. A Bahia acontece o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, sumiu e morreu. Então, né? Aí colocando a Bahia toda, a Bahia como se estivesse morrendo. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Não pode, não quer, não vence. Tá? Então termina assim o nosso poema. Pessoal, então um poema, né, de fácil compreensão. Aqui nós temos ele pegando ali, né, a uma crítica meio que à sociedade geral da Bahia. Então um poema satírico, como eu tinha falado anteriormente, do Gregório de Matos, escrito aí quase 400 anos, hein? Que maravilha, né? Ele vive até hoje e o Gregório aí caindo em vários vestibulares do Brasil. Chegou até o final, deixa o seu like no vídeo, não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, ajuda o professor Cid Clay a fazer esse canal crescer cada vez mais, né? É o meu novo canal aqui no YouTube, então vamos recomeçando aqui, tá? Espero que realmente tenham gostado, por hoje é isso e simbora estudar!